E aí pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como diminuir a dose de radiação nos seus exames radiográficos. Mas calma, antes de começar o vídeo aqui tem um recado para dar para vocês, que é a turma exclusiva aqui do Radiologando, aqui no Seja Membro, que fica aqui embaixo ao lado de inscreva-se. Tá, professor, e para que serve esse Seja Membro? O Seja Membro vai te possibilitar onde você vai receber conteúdos exclusivos. Imagina você receber PDF com aquele conteúdo que você quer aprender, o que você quer revisar, questões para você praticar, vídeos de posicionamento, vídeos teóricos sobre esse assunto, além de simulado para concurso público e muito mais. E ainda, a melhor parte é que isso tudo é semanalmente. Ou seja, toda semana tem conteúdo novo lá na nossa turma do Seja Membro, que é exclusiva do Radiologando. Então, se vocês quiserem fazer parte dessa turma, é só vocês clicarem no primeiro link da descrição. Bom, lembrando também que vocês podem nos seguir nas redes sociais, tanto no @Radiologando, como também no @GujuProf, para você não perder nenhum conteúdo. Se você é novo aqui no canal, já vai se inscrevendo aí e já vai também deixando o like para poder ajudar o nosso trabalho. Bom, e como eu falei, eu vou te dar dicas hoje de como diminuir a dose de radiação nos seus exames radiográficos. Sem mais delongas, vamos para o vídeo? Bom pessoal, o profissional das técnicas radiológicas, independente de sua formação, ele tem sempre que realizar o exame da melhor maneira possível com relação às condições que o paciente pode oferecer. Lembrando que os exames relacionados à radiologia, em sua grande maioria, envolvem radiação ionizante, porque temos técnicas que envolvem radiação não ionizante, como a ressonância magnética, e também técnicas que envolvem radiação ionizante, como raio-x, tomografia, entre vários outros. E sabemos que a radiação, por sua vez, a depender de como é que ela é administrada, ela pode trazer algum malefício futuro para o indivíduo. Tanto é que existem os efeitos estocásticos e efeitos determinísticos, que são causados diretamente pela radiação. Então, o nosso papel enquanto profissional é de diminuir essa probabilidade de ocorrer algum problema futuro. Claro que hoje em dia as técnicas são muito mais controladas, os equipamentos são muito mais modernos, o que permite já, de uma forma inerente aí, essa redução na dose de radiação. O fato é que nós temos como diminuir ainda mais diante dos procedimentos que nós fomos realizar. Por exemplo, no raio-x, na técnica radiográfica, tem como a gente diminuir a dose de radiação de duas formas, inicialmente. Primeiro, diminuindo o tempo de exposição, ou o MAS, que é realizado, que é aplicado aí nos exames radiográficos. Outra forma de diminuir a dose de radiação é também a gente colimar a estrutura que a gente vai radiografar. Ou seja, em vez de deixar o campo muito aberto, a gente vai colimar exatamente a região que a gente quer estudar. Claro que a gente não vai colimar a ponto de deixar rente ao chassi. A gente tem que deixar aí uma margem de segurança, uma margem extra de aproximadamente 2 polegadas em cada parte do chassi, para obtermos ali um enquadramento total dessa estrutura. Na tomografia, por exemplo, nós podemos otimizar a dose de radiação aplicando uma técnica menor no exame de Scout, que é uma imagem inicial que é gerada aí na tomografia para que sucessivamente sejam realizados os cortes seccionais. Então, por exemplo, na tomografia você vai realizar um Scout de crânio e tem lá 80 de kV, 50 de MS e 300 de MA. Você pode diminuir o MAS. Em vez de botar 50, você pode colocar 30 ou 20, a depender do tipo de equipamento, do tipo do paciente e o tipo de exame que você vai realizar. Isso você vai otimizar a sua dose. Outro fato também bastante interessante, não só na tomografia, mas também no raio-x, é você diminuir a dose, o MAS, com relação ao procedimento, principalmente em pacientes pediátricos, e não manter a mesma técnica como se você fosse realizar em um adulto. Tá, professor, mas eu já faço isso. O fato é que muitos profissionais que utilizam a técnica digital acabam deixando a dose um pouco mais alta e acabam realizando exames com técnicas que são para adultos em crianças. Então lembre-se sempre, você vai realizar exames em crianças, bebês ou até mesmo pacientes
que não tem ali uma espessura, uma densidade muito grande, você pode diminuir o tempo de exposição para realizar este procedimento, tá bom? Tá, professor, além de diminuir o tempo de exposição, além de colimar aí a estrutura que a gente vai radiografar, tem como a gente otimizar ainda mais essa dose de radiação? Tem. Como é que a gente faz isso? Utilização dos EPIs. Por exemplo, você vai realizar um PA de punho, um AP de cotovelo, e essa região, por mais que esteja colimada, por mais que esteja ali com uma técnica baixa, ainda assim pode ter a ocorrência da radiação espalhada. E sabemos que o cristalino, a tireoide ou até mesmo a região de gônadas são órgãos radiosensíveis. Não que as outras regiões não sejam, mas que estes são mais ainda. Então o que a gente pode fazer? Oferecer ao paciente o protetor de tireoide, quando necessário, quando cabível. Pode oferecer a saia pumblífera ou até mesmo o avental de chumbo, tá bom? E isso é muito importante, pois fazendo isso, além de você realizar uma técnica com segurança, você vai estar otimizando a dose de radiação no paciente. Além do mais, você pode também diminuir a dose de radiação não só no paciente, mas em você também. Digamos que você vai realizar um exame no leito. E quando você vai realizar o exame no leito, basicamente, você não pode ficar muito próximo à fonte de radiação, que seria o tubo de raio-x. Então você tem que se afastar aí, ó, a 2, 3 metros de distância para poder manter uma distância segura. Até porque, do ponto de vista da física, existe aí a lei do quadrado inverso da distância, que decai aí a radiação, ou melhor, a dose de radiação que você, IOE, pode receber aí durante a realização destes procedimentos. Então, existem várias formas de você diminuir a dose de radiação, não só no paciente, mas também em vocês. Outra dica também bastante importante: vai realizar exame e vai precisar da presença do acompanhante dentro de sala do exame, ofereça o avental de chumbo. Então, otimizar a dose de radiação não é só no paciente, é no IOE ou até mesmo para o acompanhante que está ali acompanhando aquele procedimento, tá bom? E isso é muito importante, pois você mantém as boas práticas relacionadas à área da radiologia e faz com que você possa utilizar técnicas cada vez mais seguras. E outra, o exame não vai perder eficiência. Saiba que existe aí a lei ALARA, que é aplicar técnicas mínimas, mas que o exame seja totalmente possível de demonstrar as alterações caso existam. A lei ALARA é conhecida por utilizar técnicas baixas, mas que sejam razoavelmente execuíveis. Ou seja, você utilizando técnicas menores, técnicas mais baixas e ainda assim manter o padrão e a qualidade dos seus exames. E assim você consegue aí realizar procedimentos, como eu falei, totalmente seguros, não só para vocês, mas também para os pacientes. Bom, e aí pessoal, gostaram das dicas? Saiba que isso vai fazer com que você se torne um profissional cada vez melhor. E claro, um profissional melhor vai atender com muita segurança os seus pacientes. Bom, então espero que vocês tenham gostado dessas dicas, mas se você ainda tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu ou a equipe do Radiologando vai responder para vocês. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, tanto no @Radiologando, como também no @IgorGilProf, pois lá nós postamos todos os tipos de conteúdos, como no feed, stories, IGTV, Reels, e você não vai querer ficar de fora, principalmente das nossas lives. Lembrando que se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a turma exclusiva do Radiologando e quiser fazer parte dessa turma, é só clicar no primeiro link que está na descrição ou então clicar no ícone que está ao lado do botão de inscreva-se para você se tornar membro. É só ir lá no Seja Membro, tá bom? Então encontro com vocês no próximo vídeo. Até lá, pessoal. Valeu!